Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim, estou aqui mais uma vez com vocês do componente Sociedade de Desenvolvimento Territorial, do aprofundamento à cultura do solo do campo à cidade e dessa vez com a aula intitulada Democracia e Políticas Públicas, parte 2. Ao meu lado estão as intérpretes de Libras Giovana e Bianca e também, antes de começar, eu vou fazer o lembrete de que no canal do YouTube do CMSP há também a trilha antirracista, da educação antirracista. Então, como você pode assistir também os vídeos do ensino médio, da segunda série do ensino médio normalmente, há também então o canal da trilha antirracista ou da educação antirracista, com diversas aulas específicas sobre esse tema. Essas aulas que foram elaboradas por professores do CMSP e também por pessoas do movimento negro interessadas no tema, tá certo, pessoal? Agora sim, vamos dar início à aula. A apresentação na aula anterior foi introduzida a Organização Política do Brasil, com o intuito de fornecer bases para a compreensão do fundamento da democracia, regime político no qual é possível a proposição de políticas públicas por qualquer cidadão. Nesta aula haverá a exposição da Constituição do Poder Legislativo e dos movimentos sociais. Então, pessoal, apenas lembrando mais uma vez que as aulas que eu tenho dado, elas todas têm a ver com questões relacionadas à política, desde o começo desse semestre, né? Mas com algumas modulações. Então, falamos de temas como migração, mas principalmente a questão do território vinculada, por exemplo, ao desenvolvimento urbano. Então falamos disso e falamos também de projetos, de políticas públicas, de políticas de ação afirmativa, enfim, e mais recentemente desses projetos de pesquisa que subsidiam as políticas públicas. Dessa vez, na aula passada, nós iniciamos a falar justamente do que possibilita essas políticas públicas, que é a democracia. Então, nada mais oportuno do que falar do assunto política e mais especificamente da organização política do Brasil, para explanar realmente as possibilidades ou as questões que envolvem o desenvolvimento territorial. São questões de base, não vou falar diretamente do desenvolvimento territorial, mas eu estou falando de coisas que são anteriores, que são fundamentais para a gente pensar qualquer tipo de ideia de desenvolvimento do território no país em que nós vivemos e suas instituições políticas, tá certo? Então, agora sim eu vou passar um novo slide. Congresso Nacional é o nome da instituição no Brasil que desempenha o poder legislativo, reunindo duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Cabe ao Congresso propor e aprovar as leis do país e também fiscalizar os gastos do governo. Assim como no caso do presidente, deputados e senadores são eleitos e seus mandatos são prefixados. Pessoal, eu faço questão de dar essa aula porque a minha experiência como professor demonstra que os estudantes, ou seja, vocês, têm alguma inexperiência natural mesmo, porque o voto ele só se torna obrigatório quando se tem 18 anos, apesar de ser facultativo a partir dos 16, segundo a nossa lei, né? E eu mesmo me lembro de ter votado apenas com 18 anos, mas eu sempre gostei muito desse assunto, mas eu vejo que não é a realidade de todas as pessoas nas escolas. Então, a minha experiência diz que muitos estudantes estão um pouco alheios a esse tema, mesmo que seja de fundamental importância para pensar outras questões, outros temas, como esse conteúdo mesmo de sociedade e desenvolvimento territorial. E uma das coisas que me chama a atenção é o fato de que a organização política do Brasil, ela não é compreendida de forma adequada, né, por muitas pessoas, principalmente com relação ao poder legislativo, né. Eu sei que muitos professores devem falar nas aulas,
dos três poderes. Isso há algum tempo atrás, acho que até no ensino médio isso é dito. Então falar, por exemplo, olha, nosso país tem o poder executivo, tem o poder legislativo e tem o poder judiciário. Né? Então, o poder executivo executa, o poder legislativo propõe leis, e o poder judiciário julga as leis, etc. Né? Então, esse é o basicão, isso é bastante repetido e tal. Mas daí, por exemplo, pensando nos temas do cotidiano, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender essa questão de quem que tem qual responsabilidade, né? Ou seja, se tem um buraco na minha rua, de quem que é a responsabilidade? É minha? É do prefeito? É do governador? É do presidente? E o deputado, para que ele serve? Ou o vereador, para que ele serve? Né? Que isso tem a ver com essa minha realidade? Então, pessoal, é mais ou menos com base nisso que eu vou falar sobre essa questão aí e basicamente do poder legislativo, desse poder que legisla, né? Desse poder que propõe leis e etc, etc. Então, a primeira coisa, né? Ainda pensando também no fato de que no momento que estou fazendo essa aula, não está muito distante das eleições que já acabaram de ocorrer, né? Então, houve eleições a nível estadual e federal, ou seja, foram eleitos, né, os governadores dos estados, né, o presidente da República e também os deputados, senadores, principalmente, né, deputados e senador, na verdade, né. Então, vamos lá, né, vamos falar disso. Os senadores dos diferentes estados, na verdade, né, mas um senador por estado foram eleitos. O que faz, então, o deputado? Né? O que tem a ver o deputado? Então, em primeiro lugar, tem dois deputados. Dois tipos de deputado, aliás. Tem o deputado estadual e o deputado federal. Os deputados, eles fazem parte do poder legislativo. Então, são os deputados que vão propor leis, obviamente, mas como que eles propõem essas leis? Eles são a voz de grupos da sociedade. Então, eles são eleitos também com as promessas de campanha que eles fazem, no sentido de, por exemplo, olha, eu vou na Câmara lutar para que tal lei seja aprovada, né? Então, pensando no caso dos movimentos sociais, que é um assunto que nós vamos falar também nessa aula, porque é um tópico que nós vamos abordar aqui e faz parte, enfim, do currículo, né? Os movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles também são responsáveis por eleger bancadas e etc. E tem a ver com essas causas. Por exemplo, o movimento negro é um movimento social. A lei de cotas raciais, ela teve que passar pelo Congresso Nacional, ou seja, houve a necessidade de deputados e também do Senado votar a aprovação dessas leis. E, antes disso, houve a necessidade de que um ou mais deputados, ou um grupo de deputados, tanto propusesse essa ideia, como defendesse essa ideia perante seus colegas na Câmara dos Deputados, tá certo, pessoal? Então, tá aí uma coisa muito importante, né, isso que eu acabei de falar, que os deputados, eles são os responsáveis por levar as demandas da população para o conhecimento da Câmara e também do presidente, né? Porque se o presidente ele tem a prerrogativa de executar ações, ou seja, de tomar medidas no campo da economia, no campo do trabalho, no campo da saúde, etc., e às vezes agir de uma forma célere, ou seja, rápida, urgente, e para isso ser feito é necessário, às vezes, até fazer medidas, né, medidas provisórias, que não dá tempo nem de votar, a pessoa vai lá e faz mesmo a medida e tal. Mas, enfim, a grande maioria das ações do governo, ela passa pela Câmara dos Deputados, tanto para que ela seja também aprovada pelos deputados, se essa iniciativa partir do presidente da República, por exemplo, e no caso dos estados, a Câmara, a Assembleia Legislativa, ela vai
por meio dos deputados estaduais, aprovar as medidas do governador, né? Então isso é o nível estadual, nível federal do presidente. Mas então, o que eu estou dizendo é que então os deputados federais, no caso, eles votam para aprovar ou não uma medida do presidente ou uma proposta do presidente da República, que seja, né? Então, existe esse procedimento sempre. E também ao inverso, né? O fato de que para uma medida, aliás, para uma lei ser aprovada, ela também tem que passar pela sanção do presidente. É por isso que a gente fala que esses três poderes, eles se equilibram, né? É a ideia de que nenhum poder ele pode ser soberano, ele pode prevalecer pelos demais. Há que se ter um acordo entre os três poderes para que uma lei ela exista e seja cumprida no Brasil e nos países democráticos de forma geral, tá certo? Então, os deputados eles têm uma imensa responsabilidade porque eles levam essas demandas da população, eles são eleitos por representarem bandeiras, né, por representarem determinadas propostas, principalmente, né? Então, os deputados, eles geralmente para propor essas leis, eles fazem ou deveriam fazer todo um estudo anterior para saber justamente se o que ele está propondo fere e contraria a lei maior do nosso país, que é a Constituição. Então, os deputados que votam essas leis elas viram leis supremas mesmo, leis da federação. Elas fazem parte também da Constituição. Então, essas leis que eles tentam aprovar ou desaprovar, elas têm que estar em consonância com a Carta Maior que nós temos, que é a Constituição Federal. Essa Constituição Federal ela tem as diretrizes que são fundamentais para que exista democracia no país. Então, ela prevê justamente que é central nessa lei maior que é a Constituição, é respeitar a pluralidade da população brasileira, ou seja, a sua diversidade, ou seja, que todas as pessoas nas suas diferenças elas sejam respeitadas, sejam reconhecidas, que haja justiça, portanto, né? Então é por isso que, por exemplo, nessa Constituição Federal existe também um tópico que vai falar sobre as crianças, sobre os adolescentes, vai haver outro tópico que vai falar sobre a questão do trabalho, vai haver outro tópico que vai falar sobre, enfim, as mulheres e etc. E tudo isso é justamente para garantir a democracia no nosso país. Se alguma lei ela contraria essa lei maior, e essa lei ela é votada por um deputado, então justamente ela é proposta por um deputado, aliás, então essa lei não vai passar, essa lei vai estar em desacordo e ela não vai seguir adiante. E os deputados, eles justamente fazem o quê? Eles também têm a responsabilidade de fazer ajustes nessa Constituição maior também. Então existem vários tópicos da Constituição que, com o passar do tempo, eles são reescritos, eles são remodelados à luz das novas necessidades que surgem, né? Então, eu estava falando anteriormente ali da questão das cotas raciais, nem sempre existiu isso, mas a partir do momento em que isso foi discutido, né, pelo menos nem sempre desde 88, que a nossa Constituição, na qual nós nos baseamos, ela é datada de 1988. Mas só décadas depois, né, que foi votada, por exemplo, a lei das cotas raciais. Então houve toda uma adição ou uma correção de tópicos que haviam na Constituição brasileira. Então, pessoal, vejam só a importância dos deputados também, tá certo? E os senadores? Bom, os senadores eles também têm uma importância fundamental no nosso país, porque os senadores eles têm uma ligação maior com os estados que eles representam, no sentido de que essa ligação ele negocia talvez não seja a palavra mais correta, mas ele tem uma interlocução maior, direta com o presidente da República, com o executivo, né? Então, essa figura, né, a figura do senador,
que vai defender o seu estado diretamente na alocação dos recursos federais. Então, quem vai fazer essa vigilância, quem vai fazer essa marcação cerrada para que o seu estado ele seja bem representado, ele esteja bem representado na federação, é justamente o senador, né? Então, o senador ou a senadora são figuras importantes também, mas diferentes até dos deputados, que têm um número maior. Então, os deputados, eles são mais de 500 deputados federais, né? Já os senadores, eles são em número bem inferior a esse, né? Mas eles também têm uma grande importância, porque o que passa na Casa dos Deputados de lei aprovada tem que passar também pelo Senado. Então, eles têm a mesma função, basicamente, dos deputados, mas eles têm também uma proeminência nesse sentido de zelar por essas questões relacionadas aos seus próprios estados de origem. E também tem a questão que é muito importante dos senadores, que é a da proposição de comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs. Então, todas as CPIs, ou seja, essas investigações que vão acontecer no âmbito enfim, do legislativo ou então do executivo, que vai ver incorreções do próprio poder público, isso tudo passa pelo Senado. Então, os senadores, eles também têm essa importância de propor as famosas CPIs, tá certo, pessoal? Vamos ver, então, outro tópico aí, que é o Senado e a Câmara, tá certo? No Brasil, o Senado é composto por 81 senadores, né? Então, agora eu vou continuar lendo aqui, logo vocês vão ver aí na imagem. No Brasil, o Senado é composto por 81 senadores, 3 eleitos por cada estado da federação. A Câmara dispõe de 513 deputados que representam seus estados em número proporcional ao da população, sendo o número mínimo de 8 e o máximo de 70. Então, tem estado que tem 8 deputados e outros que tem 70, tá certo? Além das atribuições mencionadas, legislar e fiscalizar, o senador tem a responsabilidade de julgar o presidente, né? Daí que eu falei da CPI, foi o que eu acabei de falar, o vice e os ministros do STF em eventuais crimes de responsabilidade, tá certo? A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela vem daí. Bem como de atuar com maior proximidade da União pelos interesses de seu Estado. Eu também falei isso, né? Particularmente operações de natureza financeira, ou seja, eu também falei que essa questão aí da alocação dos recursos, né? Dos recursos da federação para os estados. Então, dinheiro da educação, dinheiro da saúde, que é um dinheiro federal, e que justamente tem que ser repartido entre os estados, cada senador vai tentar fazer a sua parte de garantir uma quantia justa de recursos para o seu próprio estado, tá certo? Então tá aí uma grande importância. E sobre esse número mínimo e máximo de deputados, o estado de São Paulo é o maior estado da federação, tá certo? Então, em termos de habitantes, não em termos de dimensão territorial, né? Aliás, é importante frisar isso porque nós estamos aí num componente que fala sobre desenvolvimento territorial. Existem estados territorialmente maiores do que São Paulo, mas em termos populacionais o estado de São Paulo é o maior. Sendo assim, né, então por causa disso, por causa do número de habitantes do estado, é que São Paulo tem o número máximo de deputados. O estado que mais elege deputados na federação é São Paulo, porque como o próprio slide mostrou, é um número proporcional ao número de habitantes de cada estado. Então, em seguida, pela lógica, seria, em segundo lugar, o estado de Minas Gerais, que é o segundo maior em termos de população, depois o do Rio de Janeiro e assim por diante, tá certo? Então, o estado de São Paulo, ele elege um número máximo de deputados e isso acaba se tornando, né, dos 500, eu falei até o número de senadores, de deputados, aliás, 513, né? Então, o número maior de deputados desses 513 é proveniente de São Paulo. Então, é São Paulo que constitui a maior parte dos deputados ao todo, que os deputados que estão em Brasília, né, que é a capital federal. Então, pessoal, vou passar aí mais um slide para vocês darem uma olhada.
a questão dos partidos políticos. Em nosso sistema também contamos com o multipartidarismo. Desse modo, é perfeitamente possível que, no Congresso, a maioria da representação dos partidos políticos forme uma oposição ao presidente. Além disso, é comum observar mudanças no comportamento dos legisladores que não podem ser deduzidas do programa de seus respectivos partidos. O que quer dizer isso, né? O que eu acabei de falar aí para vocês? É o seguinte, vamos supor, o presidente ele é de um partido A, e esse partido A pode ser de esquerda, de direita. Mas desses 513 deputados que eu mencionei anteriormente, a maioria deles é do partido B, que é da ideologia oposta, né? Então, se A é de esquerda, essa maioria é de direita, e isso pode acontecer. Bem como pode acontecer também de que a maioria dos deputados seja de um partido ou de uma coligação simpática ao presidente, ou seja, que o presidente ele tenha então uma base na Câmara, tá certo? Então, pode ser que o presidente ele tenha maior facilidade para executar as leis se a maioria dos deputados que constitui, né, as cadeiras ali dos deputados, ela tiver uma solidariedade, enfim, com o presidente. E esse trabalho se torna mais difícil se a visão desses deputados for contrária à do presidente. E esse se tornou um problema profundamente estudado pelos cientistas políticos no Brasil, porque muitos muitos eles se questionam a respeito dessa capacidade de governabilidade. Então, alguns teóricos vão dizer que o fato de que a maioria dos deputados não é simpática, por exemplo, ao partido do presidente da República, isso não é um problema para a governabilidade, porque, no caso, então, o presidente ele possui uma série de predicados, uma série de atribuições, etc., que permite ele realizar ou tocar em frente ao seu governo, né? Então não seria tão problemático assim. Agora há outros teóricos que vão dizer o contrário, que é sim um grande problema o fato de que se os deputados, a maioria, for divergente ao presidente, então isso acaba resultando numa crise de governabilidade, ou seja, o presidente ele não vai conseguir realizar as ações necessárias para a população, tá certo? Então tem uma série de controvérsias aí, não há um consenso, é importante frisar isso, não há um consenso com relação a essa questão. Muitos elogiam o modo como o Brasil é constituído em termos das suas instituições políticas e, enfim, então existe uma possibilidade de governabilidade a despeito dessa pluralidade de partidos, etc., né? Outros vão divergir disso, obviamente, não é uma questão fechada, mas, de qualquer forma, esses estudiosos eles sempre procuram o aperfeiçoamento das instituições políticas. Então, é muito necessário nesse processo também que a população participe dessas discussões, desses debates públicos, para que justamente as demandas da população sejam respondidas da forma mais rápida possível e não haja justamente essa demora, né, de cumprir as leis, ou enfim, as demandas mesmo da sociedade, tá certo, pessoal? Vamos ver então mais um slide. Partidos políticos. São associações formadas por pessoas interessadas na disputa do poder político. Esses partidos têm ou deveriam ter um programa de governo, a respeito do qual seus integrantes podem divergir, mas cuja adesão majoritária deve ser respeitada. Em algumas democracias, as disputas eleitorais ocorrem em torno de apenas dois grandes partidos políticos. É o caso dos Estados Unidos, né? Um mais próximo do que se convencionou chamar de esquerda e o outro de direita. Né? No caso dos Estados Unidos, não é bem assim, né? Tem o Partido dos Republicanos, né? O Partido Republicano, aliás, desculpa a incorreção, que são o partido que representa a ala de direita ou conservadora da sociedade. Então, os políticos
do Partido Republicano, eles sempre tendem mais a uma linha conservadora e também do lado do outro lado seria então o Partido Democrata, que teria identificação maior com os ideais progressistas da mesma população dos Estados Unidos. Mas o fato é que esses partidos eles não constituem esquerda e direita, na verdade, assim, nos Estados Unidos, né? Mesmo porque não existe essa pluralidade nos Estados Unidos, de fato, né? O Partido Democrata, né, dos democratas, por exemplo, eles abrangem uma grande gama da população. Então, existem pessoas que são desse partido que são mal vistas por uma parte considerável mesmo dos eleitores desse mesmo partido, que acabam decidindo nas convenções quem vai ser, por exemplo, o candidato à presidência, o candidato ao Senado e etc, etc, né? Então, nem todas as visões estão contempladas, né? Então, nesse caso, a ala mais progressista, que seria dos democratas, né, do Partido dos Democratas dos Estados Unidos, essa ala, então, ela não poderia ser assim, chamada de uma ala ideológica de esquerda de fato, porque haveria assim, muita polêmica, muita divergência em torno dessa denominação, né? E o mesmo pode ocorrer também com o outro lado, né? Com a parte republicana, né? Mas então a gente vê esse dissenso em outros países e no Brasil o que ocorre? Uma coisa parecida, mas assim, existem muitos partidos concorrendo, né? Os partidos eles se criam e desaparecem com uma rapidez muito grande, né? E não se compara então a democracia brasileira à democracia dos Estados Unidos, nem para o bem nem para o mal. Uma não pode ser dita que é melhor que a outra e etc. São dois sistemas completamente diferentes entre si, né? E também não é por aí que a gente faz essas comparações, né? A gente fala se uma coisa é pior ou melhor, nem nada disso. A gente analisa a realidade de um país que tem que ser analisado na sua singularidade, né? Então, a gente não pode dizer, por exemplo, que esse modelo dos Estados Unidos ele poderia ser importado para o Brasil e ficaria tudo bem, porque mesmo nos Estados Unidos tem seus problemas, como eu acabei de mencionar, né? E vice-versa também, né? Enfim, cada democracia enfrenta suas próprias dificuldades e aqui no Brasil também tem o seu enfrentamento de diversas questões como essa que eu falei da governabilidade, né? Essa questão aí que não é um consenso, como eu também falei. E o último slide que eu vou falar, né? O que aperfeiçoar? Como críticas frequentes ao sistema adotado no Brasil, encontramos os argumentos de que ele é movido por troca de recursos, cargos, emendas orçamentárias e que as atribuições dos nossos representantes, isto é, os incentivos que o presidente e os legisladores têm, conduzem a uma paralisia decisória. Então, uma questão que é bastante criticada com relação à governabilidade do presidente é o fato de que, para ele poder governar e as suas, enfim, as suas ações elas sejam aprovadas finalmente pela Casa Legislativa, ele necessita então fazer uma barganha, um acordo que acaba tendo esse nome aí de troca de recursos ou troca de cargos, de emendas, etc., transferindo fundos, orçamentos e etc. para esses políticos, para que eles possam deixar o governo governar, né? Ou seja, o presidente governar, o governador governar, etc. Mas, enfim, esse é um tema polêmico, eu não pretendo dar aqui uma resposta a isso, eu pretendo apenas expor a vocês os dilemas mais gerais da nossa democracia, tá certo, pessoal? Mas eu não tenho muito mais tempo para falar, eu vou ficando por aqui, deixa a sua avaliação nesse link e a gente se vê na próxima aula, tá certo? Um abração e valeu!